Dentro de todo mundo existe uma voz, né? Aquela que diz eu. Eu acho, eu sinto, eu sou. Essa voz, que a gente chama de ego, parece ser o centro de tudo, o narrador da nossa própria história. Mas e se esse narrador for na verdade só um personagem? Um personagem numa jornada muito, muito maior. Bom, para começar essa exploração, vamos direto a uma pergunta fundamental. Quem é que está no comando do nosso mundo interior? A resposta que vem na hora, claro, sou eu. Mas a psicologia profunda nos faz um convite, o de questionar essa certeza e explorar os territórios gigantescos que existem muito além do trono desse rei. Na nossa jornada, o primeiro ato é todo dele, do ego. Vamos imaginar ele como um rei, governando o absoluto reino da consciência. É um mundo bem iluminado, super organizado, onde tudo parece fazer sentido sob o seu comando. E de acordo com o modelo junguiano, o ego é exatamente isso, o centro do nosso campo de consciência. É o ponto de referência para todos os nossos pensamentos, memórias e sentimentos conscientes. Mas aqui está o pulo do gato. Enquanto outras escolas de psicologia viam o ego como o grande centro da personalidade, Jung propôs uma verdadeira revolução copernicana. Ele disse que o ego, na verdade, é só um satélite girando em torno de um centro muito maior, o self. E olha só que interessante a gente ver aqui, a distinção entre a função do ego e a crença dele. O papel dele é vital, claro. Ele cria uma linha do tempo para a nossa vida, nos ajuda a lidar com a realidade. Mas a crença dele, a crença é de que ele é o mestre absoluto. Essa é a chamada inflação do ego. A ilusão perigosa de que o seu pequeno reino consciente é o mapa inteiro da psique. E é exatamente aí que a verdadeira jornada começa. E essa crença toda poderosa nos leva então a uma pergunta crucial. Será mesmo que esse reino iluminado é o mapa completo da alma? Ou será que existem continentes imensos e inexplorados muito além das suas fronteiras? Terras que o nosso rei ego nem sonha que existem? E então, do nada, começam a chegar umas mensagens. Sussurros que vêm das profundezas de um oceano desconhecido que cerca o pequeno reino do ego. Esse é o chamado para a aventura. É o sinal de que o rei não está, nem de longe, sozinho em seu castelo. E como são essas mensagens? Elas vêm de várias formas, que a gente até conhece bem. Sonhos que desafiam qualquer lógica, aqueles atos falhos que entregam verdades inconvenientes, emoções que surgem do nada e tomam conta de tudo. Cada uma dessas coisas é uma prova da dependência do ego. Elas mostram, de um jeito bem claro, que a liberdade da consciência é limitada e que ela responde a uma autoridade muito maior e mais antiga. Um desses mensageiros, talvez o mais intrigante, é o trickster, o trapaceiro. Esse arquétipo é a resposta da psique à tirania da razão pura. Ele personifica o caos, o irracional, o instinto, quebrando a ordem unilateral que o ego tanto preza. Pensa nele como o bobo da corte, que é o único que tem coragem de dizer a verdade ao rei, forçando-o a reconhecer que existe um poder muito além do seu controle. Confrontado com essa outra força, o ego não tem escolha a não ser começar a parte mais perigosa da sua jornada, a descida. E não é uma queda em desgraça, mas um mergulho transformador na escuridão, um processo que os antigos alquimistas conheciam muito, muito bem. E olha, essa descida não é uma invenção moderna, não. É uma jornada arquetípica atemporal. A deusa suméria Inanna, o herói grego Odisseu, Enéas, o próprio Cristo. Todos eles fizeram essa viagem para obter uma sabedoria mais profunda. Um tipo de conhecimento que não dá para achar na luz do dia da consciência comum. E aqui a gente chega no ponto central. Como Jung colocou, a experiência do self é sempre uma derrota para o ego. Mas calma, não é uma aniquilação. É a derrota daquela inflação, da arrogância. É um destronamento necessário que força o ego a largar essa pretensão de ser o centro do universo e finalmente abrir a porta para uma realidade muito maior. Os alquimistas tinham um mapa para essa transformação, dividido em 3 grandes estágios. Tudo começa com a nigredo, o enegrecimento. É um processo de morte, de dissolução, que eles chamavam de mortificatio. É a noite escura da alma. E só depois dessa morte simbólica é que pode vir a albedo, a purificação, e finalmente a rubedo, o renascimento numa forma nova, unificada. E talvez o símbolo mais poderoso dessa fase seja o Sol Negro, o Sol Negro. Que ideia paradoxal e linda, a luz que só pode ser encontrada na mais completa escuridão. A consciência que emerge não apesar do sofrimento e da confusão, mas por causa deles.
É a promessa de que lá no ponto mais fundo da descida, uma nova forma de iluminação nos espera. Uma vez que o ego foi humilhado, destronado, ele não está mais cego pelo próprio poder. Agora, e só agora, ele pode finalmente encontrar as outras grandes potências da psique. E não mais como inimigos a serem conquistados, mas como guias, aliados e, às vezes, adversários necessários nessa estrada de provações. A primeira figura a ser encontrada é invariavelmente a sombra, o outro lado da nossa personalidade. É tudo aquilo que um ego disciplinado e unilateral reprime para manter a sua autoimagem. Só que é justamente na sombra que a gente encontra uma energia vital, uma autenticidade que o ego sozinho simplesmente não tem. Quando os recursos do nosso herói ego se esgotam, quando ele não sabe mais para onde ir, surge uma outra figura, o velho sábio. Um arquétipo espiritual que pode aparecer como um mago, tipo o Merlin, ou como um médico, um professor. Ele oferece aquele insight, o bom conselho, a ajuda mágica que o ego, com sua visão limitada, jamais poderia ter sozinho. E então vem o encontro com a ânima, para o homem, ou o ânimos, para a mulher. E essa figura não é só mais uma na jornada. Ela é a personificação do próprio inconsciente, a ponte para o self. É a alma, a princesa na torre alta com a qual o herói ego precisa aprender a se relacionar e não a dominar, para se tornar completo. Depois da descida, dos encontros e das provações, a gente chega ao clímax da jornada, o retorno com o tesouro, a recompensa. É aqui que as forças opostas da psique, consciência e inconsciente, eu e sombra, são finalmente unidas para forjar um novo centro para a personalidade. Os alquimistas chamavam esse momento de conjunctio, o casamento sagrado. É a união dos opostos. Mais especificamente, é a união da consciência, representada pelo ego, com o reino vasto e misterioso do inconsciente. É o objetivo de toda a grande obra, tanto na alquimia quanto na psicologia. E essa união muda simplesmente tudo. A mudança de perspectiva é profunda. Numa psique centrada no ego, ele é o rei. Já numa psique centrada no self, o ego se torna o leal conselheiro do rei. O inconsciente deixa de ser um inimigo e se torna um vasto reino a ser explorado. O objetivo muda do controle para o equilíbrio, e a identidade, que antes era rígida, se torna dinâmica e completa. O ego encontra, enfim, seu propósito verdadeiro e nobre. E quem é esse novo rei a quem o ego serve? É o self, a totalidade da psique. É o núcleo mais profundo, o centro regulador que existe antes mesmo do ego. Na verdade, o ego nasce do self, ele evolui a partir dele. O self é o verdadeiro tesouro, a grande recompensa da jornada do herói. E assim, a jornada do herói ego nos mostra um caminho de derrota, de transformação e de renascimento. Um caminho que leva da ilusão do controle para a realidade da totalidade. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Não sobre mitos antigos, mas sobre a jornada interior de cada um. O que o mundo interior está pedindo? Qual é o chamado para a aventura?